Deixa eu falar uma coisa pra vocês, diga-se de passagem, vão voltar a fazer vídeo. Essa que é a verdade, velho. Se vocês não assistirem, nós vai voltar a fazer. Essa que é a verdade, velho. Vou falar do Corinthians ontem. O Corinthians ganhou do Santos 1-0. Gol do Yuri Alberto, que tá virando especialista, hein? Diga-se de passagem, em fazer gol contra o Santos, hein? O Yuri Alberto é pai do Santos, diga-se de passagem. Artilheiro, meu irmão. Essa que é a verdade. O Santos fez um bom primeiro tempo. Teve chance, foi melhor. O Corinthians não jogou nada. Não jogou nada. Essa que é a verdade, velho. E precisa melhorar algumas coisas no Corinthians. Se quiser ganhar título, precisa ter mais vontade, vocês, jogador do Corinthians. Aí, Michael, não dá pra você perder o tanto de bola que você perdeu, velho. Tem que ter um pouco mais de tesão, meu irmão, pra jogar no Corinthians. Você perdeu 2, 3 bolas no jogo. E pro Santos, segundo tempo, o Santos morreu. O time do Santos não conseguiu acompanhar o ritmo e o Corinthians fez o gol. Aí teve o segundo gol do Yuri Alberto, que foi mal anulado para mim, diga-se de passagem, até porque o jogador do Corinthians não fez falta no jogador do Santos. O seu Félix Torres, diga-se de passagem, consegue travar, mas primeiro ele visa a bola, ele não visa o jogador do Santos. E aí o árbitro e o seu VAR, né? Vocês estão de sacanagem, velho. Vocês estão brincando com coisa séria. Vocês querem ferrar o Corinthians. Depois que teve o VAR, o Corinthians e os outros times são os mais prejudicados. Não tem ninguém mais ajudado no mundo. Mas tem sim, né? Os times que tem aí são 2, né? Diga-se de passagem, um do Rio e um de São Paulo. Mas aí vocês que vê. Mas no meu ver, o Yuri Alberto foi o craque do jogo. O Corinthians entrou com o Martínez, entrou com o seu Maicon, diga-se de passagem, de volante. Aí você vê o Corinthians muito bem, marcando bem, só que não conseguiu realmente criar nenhuma chance de perigo no primeiro tempo. O Santos teve a chance, diga-se de passagem, com o zagueiro Zé Ivaldo, mas passou muito, quase perto do gol do Hugo Souza, diga-se de passagem, e o goleiro do Santos, pouco que trabalhou. Mas o Igor Coronado teve uma chance de falta, hein? Diga-se de passagem, o Igor Coronado, você precisa bater mais de fora da área, meu irmão. Você precisa chutar mais, aproveitar mais as oportunidades. Até porque, o Coronado, você está tendo muita chance. E se você reclamar que você não está tendo chance, aí você está de sacanagem comigo. Diga-se de passagem. Eu vou perguntar para o Luxemburgo o que ele achou do jogo. Grande Luxemburgo, o que você achou do Corinthians e do Santos? Neto, boa tarde a todos. Foi um jogo realmente complicado. As duas equipes realmente estavam com dificuldade no primeiro tempo, se estudando muito. O Santos criando oportunidades, poucas oportunidades, mas o Santos teve as melhores chances no primeiro tempo. O segundo tempo, o Corinthians conseguiu jogar melhor, conseguiu fazer um jogo que realmente fizesse o gol com o Yuri Alberto, né? Aproveitou a oportunidade. E este Martínez é bom jogador. É um jogador que atua como ponta, é um jogador que sabe realmente fazer mesmo a velocidade. É um volante muito bom, um volante moderno. Isso é bom futebol. Só que o Igor Coronado, como você disse, ele precisa aproveitar as oportunidades, tá certo? É um jogador que o Corinthians tem hoje, que é um jogador que cria a bola. Então, a bola tem que chegar para o Alberto, tá certo? Então não está chegando. Então é o seguinte, o Coronado tem que ser mais participativo, tá certo? Agora, com relação ao Roberto, é um jogador sensacional. É um jogador que é fora da caixa. É um grande jogador e o Corinthians está bem servido de centroavante e para mim é o centroavante da Copa do Mundo. Diga-se de passagem, o Luxemburgo. O que eu acho é o seguinte, o Yuri Alberto, meu irmão, é o baita do jogador, só que o Corinthians precisa de peças de reposição. Esse Carrilho, para mim, é o monstro sagrado, o Carrilho. Joga demais. O Corinthians está bem servido também. Só que, na minha visão, o Carrilho não é volante. O Carrilho é meia. O que você vê em relação ao Carrilho, Luxemburgo? Eu também penso dessa forma, né? Eu acho que o Carrilho é um jogador que se aproxima muito, tá certo? Ele não pode jogar atrás. É um jogador que arma o time, tá certo? É um segundo meia. Para mim, eu não colocaria como volante. Eu acho que é um jogador que tem que ser testado de meia, tá certo? Um jogador que rende mais como segundo homem de meia, que cria, que coloca a bola para o jogador fazer o gol. Essa é a minha visão com relação a ele. Se ele jogar de volante, ele some o jogo dele, tá certo? E ele não consegue jogar. Ô Luxemburgo, o que você vê em relação ao Maicon, que é um jogador que por enquanto não consegue render? O Maicon, para mim, é fim de linha, não serve para jogar no Corinthians. Já jogou, mas não consegue render. Se acha do Dorival tá testando o Maicon de volante? Grande Luxemburgo, como titular, essa que é a verdade. O que você acha em relação a ele? Para mim não deveria ser. Para mim deveria ser o Martínez, diga-se de passagem, como volantão ali. Aí você coloca o Carrilho e o Garro.
diga-se de passagem, o Memphis e o Yuri Alberto, diga-se de passagem, o Beno Bidon. Mas o Luxemburgo pensa diferente? Ou o que o Luxemburgo analisa com relação ao Michael? Olha, eu acho o Michael um grande jogador. Eu testei ele, treinei ele quando eu estava no Corinthians. É um jogador que sabe sair muito bem, é um volante canhoto, é um jogador que sabe marcar e sabe finalizar. É um grande jogador e eu acredito que o Corinthians tem um bom volante no meio de campo, tem bons jogadores. Agora, às vezes, o Corinthians falta uma peça de reposição ou outra que precisa ter. Porque nenhuma equipe do futebol brasileiro hoje tem um segundo jogador para cada posição. Então tá difícil hoje com relação a isso. Mas eu acho que o Michael está tendo oportunidade, o Dorival está testando e é um jogador que tem qualidade, né? Um jogador que sabe sair, sabe fazer bem a finalização e marca muito bem. É um volante canhoto que hoje é difícil você achar no futebol de hoje. Com relação ao Yuri Alberto, você falou que o Yuri Alberto tem que ir para a seleção brasileira. Eu concordo. Mas você acha que tem mais algum jogador do Corinthians que tinha que estar na seleção? Grande Luxemburgo. Acho o seguinte, Neto, o Hugo Souza é outro goleiro importante para a seleção brasileira, eu acho que vai agregar muito. Tanto o Hugo Souza quanto o Roberto, acho que merecem, principalmente pelo que eles vêm fazendo dentro do Corinthians. Agora, cabe saber se o Ancelotti vai testar os dois, porque se testar, são duas grandes escolhas e o Brasil vai estar bem servido. Eu também penso dessa forma. O Luxemburgo e o Santos, o que você viu em relação ao Santos? O Santos é preocupante? Você acha que o Santos briga para não cair de novo, Luxemburgo? Se o Santos não conseguir melhorar esse ritmo de jogo, o Santos tem um bom time, bons jogadores, mas falta encaixar, falta entrosamento, falta os 11 participar do jogo. É preocupante, o Santos no Campeonato Brasileiro só ganha um jogo de 9, realmente é uma situação que tem que ficar esperto com relação a isso. O time do Santos precisa colocar para os principais jogadores experientes, chamar a responsabilidade, tirar o Santos dessa situação. Principalmente o Soteldo, que ontem não conseguiu jogar. É um jogador que realmente é a válvula de escape do Santos. E o Santos precisa realmente vencer partidas para a confiança voltar. Mas o Santos se torna, sim, o principal candidato a ser rebaixado. Se não acordar, se não colocar na mente do jogador a filosofia, tá certo? O Santos pode realmente se complicar no campeonato, Neto. Diga-se de passagem, eu penso a mesma coisa, Luxemburgo. Diga-se de passagem. Mas e para vocês aí? O que vocês acharam do jogo? O segundo tempo todo do Corinthians, com o gol do Roberto, o Corinthians não fez um grande jogo, mas conseguiu ser eficiente, foi prejudicado, na minha visão. Ou você acha que não foi, Luxemburgo? Para terminar. Foi prejudicado porque o gol do Corinthians, o segundo gol, foi para mim normal. Acho que não teve impedimento, não teve falta do Félix Torres, que ontem fez uma grande partida. Às vezes vocês criticam o Félix Torres, mas é um jogador que realmente a gente vai fazer uma partida ruim, mas na outra partida ele vai encaixar, tá certo? Então é normal. Mas eu acho que ontem ele fez uma boa partida, a defesa do Corinthians foi bem segura e o Corinthians aproveitou a oportunidade que teve e fez o gol. Agora, com relação ao gol do Roberto, para mim, eu acho que o VAR se equivocou, porque o Félix Torres, ele não visa pegar o jogador do Santos, ele visa a bola, tá certo? Então é contato, o futebol é contato, e o VAR não tá vendo isso, tá certo? E o Roberto fez o gol, foi participativo e para mim decidiu o jogo, tá certo? Essa que é a verdade, velho. O Roberto é monstro sagrado, joga muito e o VAR mais uma vez, fez com que o jogo fosse realmente interferido. Diga-se de passagem. Aí vocês do VAR, vocês querem acabar com o futebol. Essa que é a verdade, velho. Depois que o VAR veio, o futebol não melhorou coisa nenhuma. O futebol piorou. Diga-se de passagem. Aí vocês vão e dão mais uma vez o lance contra o Corinthians. Se fosse pro Palmeiras, se fosse pro Flamengo, será que vocês fariam isso? Vocês não fariam, né? Aí ninguém reclamou, diga-se de passagem. E com relação ao Santos, se o Santos não ficar esperto, o Santos cai de novo, meu irmão. O Santos cai de novo. E vocês aí, que pagam 21 milhões pro grande Neymar, que diga-se de passagem, é Deus aqui, Deus lá. E aí vocês acham que o Neymar é um monstro sagrado. Pode até ser, mas se ele quiser, diga-se de passagem. E aí vocês falam do Corinthians, que paga 4 pro Memphis, mas vocês não falam do Neymar. Essa aqui é a verdade. Por que o Neymar não fala? Por que vocês não falam? Porque a verdade dói, né, meu irmão? Essa aqui é a verdade, velho. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto.